Olá pessoal que me acompanha pela internet, que a paz de Cristo esteja com você. Que bênção estarmos juntos mais uma vez, aqui para dar um pitacozinho, comentáriozinho, pensar aquilo que eu acho que é importante dentro do conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical. Um tempo extraordinário de aprendizado da Palavra de Deus. Quem não conhece a Bíblia não conhece a Deus. Você deve frequentar a Escola Bíblica Dominical aí da sua igreja. Aqui no meu vídeo, a proposta aqui é pontuar o que eu acho importante dentro do conteúdo, portanto, assim, é muito raso, você precisa ir para a sala de aula, onde você vai ter oportunidade de aprender melhor, fazer perguntas, esclarecer suas dúvidas, ok? Lição de número 9, uma família nada perfeita é o tema dessa lição. Texto áureo, Gálatas capítulo 6 e o versículo 7, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, pois tudo o que o homem semear, isso também ele ceifará. A verdade prática dessa lição diz que tudo o que os membros da família plantarem, colherão. Essa é uma lei universal de Deus que pode ser constatada na própria natureza. O que você planta, isso você colhe. Quem planta milho não vai colher feijão, obviamente. A despeito de ter sido um grande rei e líder na história de Israel, Davi não foi mesmo um grande pai. Nós já falamos isso em outras lições. Nesta agora, estudaremos as consequências que uma família pode sofrer quando os pais não assumem os papéis que Deus espera deles. A história dramática dos pecados na família de Davi pode nos fazer refletir e tem muito a nos ensinar. É bom aprender com os erros dos outros porque não vai doer na nossa própria carne, né? Então, podemos aprender muito aqui com a história de Davi, as tragédias da sua família, para que nós não venhamos cometer esses mesmos erros. O primeiro tópico da lição o livro de 1 Samuel mostra a decadência do reinado de Saul e o processo da escolha de Deus a respeito de um homem segundo o seu coração para assumir o lugar do primeiro rei da história de Israel, que no caso o primeiro rei era Saul, Davi seria o segundo. Deus levou Samuel à casa de Jessé, o belemita, nas terras de Belém, pois ali havia separado um novo rei ungido de Deus, o Davi. O Espírito do Senhor operou poderosamente na vida de Davi. Não havia dúvida de que Deus o havia capacitado para desempenhar essa importante missão de ser o novo monarca de Israel e também reunificar a nação. Assim, Davi unificou a monarquia e foi vitorioso em tudo que o Senhor determinou que ele fizesse. Tudo que ele iria fazer, Deus era com ele. Entretanto, a respeito da sua família, mesmo tendo sido ungido rei de Israel, Davi separou para si concubinas e muitas esposas, o que era contrária à vontade de Deus. Na antiga aliança, Deus tolerava a bigamia, né, que é ter mais de um parceiro, né, ter mais de um cônjuge, mais de uma esposa, que era predominante na história, né? Geralmente era o homem quem tinha mais de uma esposa e não uma mulher que tinha mais de um marido. Naturalmente, com todos esses casamentos, Davi teve mais de 20 filhos. Ao ter tantos filhos e filhas, acabou caindo no descuido, né, com esses filhos. Ele priorizou apenas os assuntos do reinado de Israel como principal atividade, priorizou também as guerras e esqueceu-se da sua família e dos filhos espalhados por vários lugares. O que você precisa guardar desse tópico? Um é que Davi era um homem ungido de Deus, no entanto, ele fugiu do ideal divino para ser chefe de família. O segundo tópico da lição que nós destacamos aqui, agora os filhos e parentes na casa de Davi. Nós temos aqui, por exemplo, Tamar, que era filha de Maaca. Esta era filha do rei Talmai e mãe de Absalão, e esse, portanto, era Absalão, irmão de Tamar. Olha o que aconteceu. Tamar era uma mulher bonita, virgem, sua beleza atraiu o seu meio-irmão Aminon, o filho primogênito de Davi com Ainoã.
Olha o que isso vai dar. Absalão era filho de Tamar, o terceiro filho, então, do rei Davi. Seu nome tem a ver com paz, mas ironicamente sua história foi marcada por muitas guerras. Absalão assassinou Aminon, seu meio-irmão, e conspirou e rebelou-se contra o próprio pai. Tragédia. Olha o que isso aconteceu. Aminon, quando Davi ainda não havia assumido o trono de Israel, mas já havia sido escolhido por Deus para reinar, casou-se com Ainoã, que gerou Aminon. Aminon demonstrou ser desajustado emocionalmente, dominado por paixões carnais desenfreadas. Foi por causa desse comportamento que ele acabou apaixonando-se de maneira doentia pela sua meia-irmã Tamar. Esse Aminon tinha um primo chamado Jonadab, que era filho de Simeia e irmão de Davi. Segundo o que a Bíblia diz, esse homem era sagaz, de um coração terrível e um péssimo conselheiro. O mal sempre atrai o mal, e por causa desse homem, Aminon acabou entrando em um plano para satisfazer a sua paixão desenfreada pela sua meia-irmã. Em uma confusão de mentiras e paixões, envolvia-se uma terrível trama e acabou colocando Tamar como vítima em toda essa situação. Jonadab é o tipo de amigo que nós não devemos ter. Devemos fugir desse tipo de gente. E ele acabou convencendo Aminon a abusar da sua própria irmã. O que você precisa guardar desse tópico 2 da lição é que Tamar, Absalão, Aminon e Jonadab são personagens-chave na descrição do fracasso de Davi como chefe de família. Terceiro tópico da lição, o problema moral na família. O que isso resultou? No capítulo 11 e 12 de 2 Samuel, mostra para nós aqui o fracasso, o pecado cometido por Davi. No capítulo 12 nós temos o profeta Natã confrontando o rei. Mesmo tendo reconhecido o seu pecado de adultério, de simulação, assassinato, o rei Davi não pôde evitar as consequências. Guarde isso. Todas as nossas escolhas trazem consigo consequências terríveis. Deus perdoa os nossos pecados, mas não apaga as nossas consequências daquilo que nós teremos que enfrentar. Muito cuidado, antes de você tomar qualquer decisão, antes de você cometer qualquer tipo de atitude, meça as consequências que isso pode trazer na sua vida. Você pode estar entrando em um caminho sem volta para consequências terríveis na sua casa, na sua vida, uma paixão desenfreada, um momento de descuido, uma falta de vigilância, pode colocar tudo a perder. Longos anos de trabalho, de ministério, de família, de casamento, como pai, como pessoa na sociedade que você vive. Isso pode trazer consequências sérias. Natã foi incisivo na sua mensagem e disse: olha, eis que suscitarei da tua mesma casa um mal sobre ti, tomarei das suas mulheres perante os teus olhos e as darei ao próximo na luz do dia. O que você fez escondido vai acontecer na sua casa à plena vista de todos. Que sentença terrível estava sendo aplicada na casa de Davi naquele dia. Outro caso alarmante, que é esse que retratou aqui no segundo tópico, que foi o incesto cometido na casa de Davi, quando seu filho mais velho atentou contra a própria irmã. A consequência inevitável disso na família foi que o ódio alimentado por Absalão por ter a sua irmã violentada pelo seu meio-irmão, Aminon, com vingança, com sangue nos olhos, com gosto de sangue na boca, Absalão tramou contra o seu irmão e acabou o assassinando. O relato de Aminon e Tamar está repleto de sagacidade, sutileza, mentira, traição.
todo esse pecado, toda essa questão doentia, pecaminosa, gerou muitas dores. E o rei Davi? Onde Davi estava nisso tudo? Davi continuava no seu trono, não fez nada, apenas lamentou. Em suma, uma das consequências trágicas do comportamento de Davi gerou muitas tragédias. A revolta do seu filho Absalão contra o seu outro filho Aminon, a revolta de Absalão mais tarde contra o próprio Davi. E isso aconteceu no lar de Davi quando ele não tratou aquilo que ele deveria ter tratado e assumido a sua postura que ele deveria ter assumido. Essa história do problema moral da família de Davi ensina a todos nós, a despeito da importância que os pais devem ter na vigilância, na proximidade, no exemplo de família. É muito importante desenvolvermos a relação sadia, assumindo os nossos compromissos, assumindo aquilo que nós precisamos realmente assumir como chefes de casa, chefe de família, como pais, como provedores, e não aquele que provê apenas recursos, provê apenas o que comer e beber, mas aquele que provê respeito, autoridade e ordem na casa. É preciso que os pais façam a sua parte, acompanhando de perto tudo o que acontece na sua casa. O que você precisa guardar desse tópico 3 da lição é que a decadência moral não teria lugar na casa de Davi se ele priorizasse uma relação sóbria, saudável na sua família, incluindo a vigilância, bom exemplo e proximidade. Para fecharmos aqui a lição, vimos que a família do rei Davi era disfuncional, o que trouxe problemas a longo prazo para toda a família. Por isso é preciso cultivar os valores da palavra de Deus em nosso lar. Que os pais exerçam esse papel na sua casa, transmitindo esses valores aos seus filhos, sempre acompanhando-os de perto e demonstrando grande amor para com eles. Que Deus em Cristo te abençoe, se inscreva no canal e compartilhe os nossos vídeos. Fique na paz.